Bem-vindos à Livraria da Polis. Eu sou Sofia. Antes de começarmos, curta este vídeo, comenta e inscreva-se no canal para acompanhar as próximas leituras. No áudio de hoje você vai ouvir Político, de Aloysio Azevedo, conto da coletânea Demônios. Este é um conto sobre um homem que parece ter todos os rostos e ao mesmo tempo nenhum. Aloysio parte de uma figura aparentemente comum para construir uma história amarga, irônica, profundamente humana sobre aparência, identidade e destino. A personagem central vive marcada por um tipo estranho de infelicidade. Não a grande tragédia heróica, mas aquela sucessão de enganos, confusões e injustiças pequenas que, somadas, podem esmagar uma vida. Agora eu convido você a entrar nesta leitura e acompanhar até o fim a história de Político. A Salustiano Sebrão. Político. Suicidou-se ontem o meu triste amigo Boaventura da Costa. Pobre Boaventura, jamais o caiporismo encontrou asilo tão cômodo para as suas traiçoeiras manobras como naquele corpinho dele, arqueado e seco, cuja exiguidade física, em contraste com a rara grandeza de sua alma, muita vez me levou a pensar seriamente na injustiça dos céus e na desequilibrada desigualdade das coisas cá da terra. Não conhecia ainda criatura de melhor coração, nem de pior estrela. Possuía o desgraçado os mais formosos dotes morais de que é susceptível a um animal da nossa espécie, escondidos, porém, na mais ingrata e comprometedora figura que até hoje viram meus olhos, por entre a intermina cadeia dos tipos ridículos. O livro era excelente, mas a encadernação detestável. Imagine-se um homenzinho de 5 pés de altura sobre um de largo, com uma grande cabeça feia, quase sem testa, olhos fundos pequenos e descabelados, nariz de feitio duvidoso, boca sem expressão, gestos vulgares, nenhum sinal de barba, braços curtos, peito apertado e pernas arqueadas. E ter-se-ia uma ideia do tipo do meu malogrado amigo, tipo destinado a perder-se na multidão, mas que a cada instante se destacava justamente pela sua extraordinária vulgaridade. Tipo sem nenhum traço individual, sem uma nota própria, mas que por isso mesmo se fazia singular e apontado. Tipo cuja fisionomia ninguém conseguia reter na memória, mas que todos supunham conhecer ou já ter visto em alguma parte. Tipo a que homem algum, nem mesmo aqueles a quem o infeliz, levado pelos impulsos generosos de sua alma, prestava com sacrifício os mais galantes obséquios, jamais encarou sem uma instintiva e secreta ponta de desconfiança. Sem qualquer conflito, na rua, no teatro, no café ou no bonde, era uma senhora desacatada, ou era um velho vítima de alguma violência, ou uma criança batida por alguém mais forte do que ela, Boaventura tomava logo as dores pela parte fraca. Revoltava-se indignado, castigava com palavras enérgicas o culpado, mas ninguém lhe atribuía a paternidade de ação tão generosa. Ao passo que, quando em sua presença se acometia qualquer ato desairoso, cujo autor não fosse logo descoberto, todos olhavam para ele desconfiado. E em cada rosto, o pobre Boaventura percebia uma acusação tácita. E o pior é que nestas ocasiões em que tão injustamente era tomado por outro, ficava o desgraçado por tal modo confuso e perplexo, que em vez de protestar, começava a empalidecer, a engolir em seco, agravando cada vez mais a sua dura situação. Outro doloroso caiporismo dos seus era o de parecer-se com todo mundo. Boaventura não tinha fisionomia própria. Tinha um pouco da de toda a gente. Daí os quiprocós em que ele, apesar de tão bom e tão pacato, vivia sempre enredado. Tão depressa o tomavam por um ator, como por um padre, ou por um barbeiro, ou por um polícia secreto. Tomavam-no por tudo e por todos, menos pelo Boaventura da Costa, rapaz solteiro, amanuense de uma repartição pública, pessoa honesta e de bons costumes. Tinha cara de tudo e não tinha cara de nada, ao certo. A circunstância da sua falta absoluta de barba dava-lhe ao rosto uma dúbia expressão, que tanto podia ser de homem como de mulher, ou mesmo de criança. Era muito difícil, se não impossível, determinar-lhe a idade. Visto de certo modo, parecia um sujeito de 30 anos, mas bastava que ele mudasse de posição para que o observador mudasse também de julgamento. De perfil,
Representava pessoa bastante idosa, mas olhado de costas, disse um estudante de preparatórios. Contemplado de cima para baixo, era quase um bonito moço, porém de baixo para cima era simplesmente horrível. Encarando-o bem de frente, ninguém hesitaria em dar-lhe 25 anos. Mas com o rosto em 3/4, afigurava apenas 18. Quando saía à rua, em noites chuvosas, com a gola do sobretudo até as orelhas e o chapéu até a gola do sobretudo, passava por um velhinho octogenário. E quando estava em casa, no verão, em fralda de camisa, a brincar com seu gato ou com seu cachorro, era sem tirar nem pôr, um nhonhô de uns 10 ou 12 anos de idade. Um dia, entre muitos, em que a polícia, por engano, lhe invadiu os aposentos, surpreendeu dormindo, muito agachadinho sobre os lençóis, com a cabeça embrulhada num lenço à laia de touca, e o sargento exclamou comovido: Uma criança, pobrezinha! Como a deixaram aqui tão desamparada? De outra vez, quando ainda a polícia quis dar caça a certas mulheres, que tiveram a fantasia de tomar trajos de homens e percorrer assim as ruas da cidade, Boaventura foi logo agarrado e só na estação conseguiu provar que não era quem supunham. Outra ocasião, indo procurar certo artista, de cujos serviços precisava, foi recebido no corredor com esta singularíssima frase: Quê? Pois a senhora tem a coragem de voltar? E quer ver se me engana com essas calças? Tomara-o pela sogra, a quem na véspera havia despedido de casa. Não se dava conflito de rua em que, passado perto, o Boaventura não o tomassem imediatamente por um dos desordeiros. Era ele sempre o mais sobressaltado, o mais lívido, o mais suspeito das circunstantes. Não conseguia atravessar um quarteirão sem que fosse a cada passo interrompido por várias pessoas desconhecidas, que lhe davam joviais palmadas no ombro e na barriga, acompanhando-as de alegres e risonhas frases de velha e íntima amizade. Em outros casos, era um credor que o perseguia, convencido de que o devedor queria escapar-lhe, fingindo não ser o próprio, ou uma mulher que o descompunha em público, ou um agente policial que lhe rondava os passos, ou um soldado que lhe cortava o caminho, supondo ver nele um colega desertor. E tudo isto ia o infeliz suportando, sem nunca, aliás, ter em sua vida cometido a menor culpa. Uma existência impossível. Se achava numa repartição pública, tomavam-no infalivelmente pelo contínuo. Nas igrejas, passava sempre pelo sacristão. Nos cafés, se acontecia levantar-se da mesa sem chapéu, bradavam-lhe logo um consumidor, segurando-lhe o braço: Garçom, há meia hora que reclamo quem me sirva. Se ia provar um paletó à loja do alfaiate, enquanto estivesse em mangas de camisa, era só a ele que se dirigiam as pessoas chegadas depois. Nas muitas vezes que foi preso como suposto autor de vários crimes, a autoridade afiançava sempre que ele tinha diversos retratos na polícia. Verdade era que as fotografias não se pareciam entre si, mas todas se pareciam com Boaventura. Num clube familiar, quando o infeliz, já no corredor, reclamava do porteiro seu chapéu para retirar-se, uma senhora de nervos fortes chegou-se por detrás dele na ponta dos pés e ferrou-lhe um beliscão. Pensas que não vi o teu escândalo com a viúva Sarmento? Grandíssimo velhaco. O mísero voltara-se inalteradamente sem a menor surpresa. Ah, ele já estava mais que habituado àqueles enganos. Que vida! Afinal, e nem podia deixar de ser assim. Atirou-se ao mar. No necrotério onde fui por acaso, encontrei já muita gente, e todos aflitos, e todos agonizados defronte daquele cadáver que se parecia com um parente ou com um amigo de cada um deles. Havia choro a valer, e entre o clamor geral, distinguiam-se esta e outras frases. Meu filho morto, valha-me Deus, estou viúva, ai o meu rico homem. Ó senhores, ia jurar que este cadáver é o do Manduca. Mas não me engano, é o meu caixeiro. Dizia que este moço era o meu antigo companheiro de bilhar. E eu aposto como é um velho, que tinha um botequim por debaixo da casa onde moro. Qual velho quê? Conheço este defunto. Era estudante de medicina. Uma vez até tomamos banho juntos, no Boqueirão. Lembro-me dele perfeitamente. Estudante? Ora, muito obrigado.
Há mais de 2 anos, chamei o Fora d'Horas para ir ver minha mulher, que tinha de cólicas. Era médico velho. Impossível! Afianço que este era um pequeno que vendia jornais. Ia levar-me todos os dias a Gazeta à casa. E que a morte alterou-lhe as feições. Meu pai, o Bernardino. Oh, o meu padrinho! Jesus, este é o meu tio José. Coitado do padre Rocha. Pobre Boaventura, só eu compreendi, adivinhei, que aquele cadáver não podia ser senão o teu, ó triste Boaventura da Costa. E isso mesmo porque me pareceu reconhecer naquele defunto todo mundo, menos tu, meu desgraçado amigo. Você ouviu Político, de Aloísio Azevedo. Neste conto, Aloísio cria uma personagem trágica justamente por sua falta de singularidade. Boaventura parece com todos, é confundido com todos, mas quase nunca é reconhecido por si mesmo, como se o mundo inteiro insistisse em lhe negar um rosto próprio. Com ironia cruel, Aloísio mostra que não ser visto de verdade também pode ser uma forma de sofrimento. Às vezes, o drama não está em ser odiado, mas em nunca ser plenamente reconhecido. No fim, fica a pergunta: quem somos nós quando os outros insistem em nos enxergar sempre como outra pessoa? Se você gostou dessa leitura, curta o vídeo, inscreva-se no canal e acompanhe a Livraria da Polis para continuar ouvindo os clássicos. Até uma próxima leitura!